Hoje de manhã, vamos nos concentrar principalmente nos capítulos 13 e 14 de Apocalipse, e se você tiver sua Bíblia e quiser me acompanhar, talvez queira abri-la em Apocalipse capítulo 13. Vamos começar nosso tempo juntos neste capítulo em particular, então hoje faremos uma jornada pelas mensagens dos três anjos, e ao iniciarmos, gostaria de convidá-los a inclinar a cabeça comigo para convidarmos a presença do nosso Pai Celestial. Vamos orar? Querido Pai Celestial, agradecemos pela liberdade que temos de adorar aqui. Pai, agradecemos pelos líderes desta igreja, o pastor Sykes e o irmão Will, que tornaram este sábado possível. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo desça sobre nós hoje de maneira poderosa. Senhor, queremos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Senhor, não viemos para ouvir pregadores, viemos para ouvir a voz de Jesus. E assim, Pai, silencia as vozes deste mundo, afasta da mente as preocupações, os cuidados e os problemas que carregamos nesta semana. Pai, oro para que substituas isso por uma paz que excede todo o entendimento humano. Senhor, ao inclinarmos nossas cabeças e abrirmos nossos corações, peço que fales por mim, que as palavras venham do teu trono de graça e produzam uma colheita de justiça no coração e na mente de todos que ouvirem estas mensagens. Em nome de Jesus, oramos humildemente. Amém. Muito bem. Então, nosso primeiro sermão de hoje basicamente se chama A Mensagem do Primeiro Anjo. Esta será a nossa jornada hoje para o nosso primeiro culto. Primeiramente, vamos falar sobre o ataque de Satanás nos últimos tempos contra o povo de Deus. Depois, vamos analisar a oferta de Deus para o tempo do fim, como Deus responde ao ataque do tempo do fim sobre o mundo, e em especial sobre o povo de Deus. E isso, em particular, hoje será o primeiro. Mensagem do anjo. Depois veremos as mensagens dos outros dois anjos em nossos próximos dois cultos. Então, você percebeu os arquivos Epstein nas notícias recentemente? Está em todo lugar, não é? E é quase como se a cada dia que passa percebêssemos que estamos atingindo novos patamares de depravação. Não se trata apenas de tráfico de crianças. Agora falamos de sacrifício de crianças, canibalismo infantil e o consumo do sangue delas. E também estamos falando sobre a tortura de crianças para aumentar a adrenalina em seu sangue antes que as elites do nosso mundo a bebam. E ao analisar algumas das reportagens sobre os arquivos Epstein, o que me chamou a atenção foi o fato de que temos uma classe de elite global em nosso mundo hoje que não conhece limites para seus desejos corrompidos. E eles basicamente se entregaram a Satanás e ao domínio do seu controle. Estamos falando de grandes banqueiros mundiais, dos principais políticos globais, dos poderosos magnatas da mídia, gigantes das redes sociais e da indústria corporativa e assim por diante. E percebo que existe uma classe de pessoas em nosso mundo hoje que opera fora de qualquer limite moral e fora de qualquer parâmetro legal e que não presta contas a ninguém, apesar de tudo o que já veio à tona. Ninguém, ao que parece, será preso. Acusado desses crimes horríveis, percebe-se que entre as elites mundiais, Satanás está atuando de forma direta e ativa. Os arquivos de Epstein estão revelando a verdade e mostrando que Satanás é como um leão que ruge, buscando quem devorar. Lemos no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, que Satanás está irado por ter sido expulso do céu. E ele desceu à terra com grande fúria, porque sabe que seu tempo é curto. E Jesus foi claro com os discípulos em Mateus 7 e Marcos 12 e 13, que falsos profetas surgiriam e tentariam enganar até mesmo os próprios eleitos de Deus. E Paulo deixa claro para nós que falsos mestres surgiriam de dentro das fileiras dos fiéis, em Atos 20 e 29. E João deixou claro em sua primeira epístola, capítulo 2, que o espírito do anticristo já estava se desenvolvendo e crescendo na época da igreja primitiva. E assim, se fizermos apenas uma breve visão geral das Escrituras, percebemos que Satanás está trabalhando para destruir tudo o que é bom no planeta Terra. Ele está trabalhando para destruir os seguidores de Cristo. Satanás está tentando destruir a imagem de Deus nessas pequenas crianças que foram traficadas, sequestradas e sofreram coisas vis.
Satanás atua por meio de demônios, atua por meio de desastres naturais, atua por meio de falsos mestres, atua por meio de falsos messias, de falsos profetas, atua por meio de poderes terrenos sem Deus e atua por meio de governantes que não conhecem a Deus, mas seguem seus desejos caídos. E quando olhamos para as Escrituras, percebemos que na crise final haverá uma trindade falsa, falsificando tudo o que Deus diz e faz. E nós podemos ver isso claramente, especialmente no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Portanto, Apocalipse 12, 13 e 14 são o coração do livro do Apocalipse, e eles descrevem a crise final entre o bem e o mal. Assim, Apocalipse 12 nos dá uma visão panorâmica do fato de que houve uma guerra no céu e Satanás foi expulso do céu. E agora há uma guerra sendo travada no planeta Terra contra os santos de Deus. É isso que Apocalipse 12 nos ensina, em resumo. Apocalipse 13, então, descreve como Satanás ataca a Igreja de Deus através do dragão, da besta do mar e da besta da terra. Vamos entrar nesses detalhes um pouco mais adiante, em alguns instantes. Então, Apocalipse 14 descreve como Deus responde a esses ataques de Satanás. Portanto, Apocalipse 12 é a visão geral. Há uma guerra entre o bem e o mal, e vemos isso nas ruas de nossas cidades. Conhecemos essa guerra entre o bem e o mal em nossos corações. Apocalipse 13 mostra Satanás atacando o povo de Deus. E Apocalipse 14 é a resposta de Deus ao mundo sob ataque satânico. E assim, dentro desse quadro mais amplo que acabamos de pintar aqui, há uma trindade profana ou uma divindade falsa que está atacando os santos de Deus. Agora, o primeiro membro dessa trindade profana é o dragão de Apocalipse 12 e Apocalipse 13, versículo 1. E essa figura do dragão, em Apocalipse 12, ele é associado à serpente do jardim do Éden, e a escritura em Apocalipse 12, 9 o chama de diabo e Satanás. E essa figura do dragão compartilha sua autoridade com a besta da terra e com a besta marinha. Assim, o dragão parece ser o contraponto ao papel desempenhado por Deus, o Pai, na grande controvérsia entre o bem e o mal. Mas agora quero me concentrar na besta marinha e na própria besta terrestre. Apocalipse 13, 1 diz exatamente isso, mostra que eles têm ali uma imagem de Apocalipse 12, a mulher e o dragão. E há uma mulher grávida ali, representando a igreja pura ao longo do tempo, sob ataque de Satanás. Mas quando chegamos a Apocalipse 13, versículo 1, é isto que o texto diz. Diz, e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfémia. É a isso que nós, adventistas, gostamos de chamar de besta marinha, e normalmente a identificamos historicamente com o próprio papado. Agora, quando olhamos para a descrição disso, temos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e nos perguntamos, já vimos isso antes? E a resposta é, sim, já vimos. Em Apocalipse 12, vemos ali que o dragão é descrito no versículo 3 como um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E assim, essa besta do mar se parece com o dragão. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Em João 14, 9, Jesus nos diz o seguinte, aquele que me viu, viu o Pai. E assim, quando olhamos para a besta do mar, vemos que ela se assemelha ao dragão da mesma forma que Cristo se assemelha ao seu Pai Celestial. Se você vê Cristo, você viu o Pai. Se você vê a besta do mar, você viu o dragão. Ambos têm 7 cabeças e 10 chifres. E assim há uma pista aqui de que essa besta do mar é uma falsificação do próprio Cristo. Assim como o dragão faz o papel oposto ao de Deus, o Pai há Satanás contra Deus no grande conflito. Apocalipse 13, verso 2 continua dizendo o seguinte: E a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso indica que a besta do mar recebe sua autoridade do dragão, como Jesus ensinou em Mateus 28, 18, ao dizer, toda autoridade me foi dada. De quem Jesus recebeu sua autoridade? Do seu Pai Celestial. E assim a besta do mar recebe sua autoridade do dragão.
Se o dragão é uma falsificação de Deus, o Pai, então a besta do mar está cada vez mais parecendo ser uma falsificação do próprio Jesus Cristo. Nesta trindade profana que ataca os santos de Deus no fim dos tempos, o próximo verso, Apocalipse 13:3, diz o seguinte: diz que uma de suas cabeças parecia ter recebido um golpe mortal, mas sua ferida mortal foi curada. Em espanto, toda a terra seguiu aquela besta. E assim, nesta passagem aqui, o apóstolo João não quer que percamos uma parte importante sobre isso. O ministério falsificado da besta do mar. Em Apocalipse 13:8 descreve Jesus Cristo. Diz ali que todos os habitantes da terra adorarão a ela, isto é, a besta do mar, e todos aqueles cujos nomes não foram encontrados, escritos desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Agora, coloquei em vermelho na tela, ali, você vê que aquela frase a que foi massacrada é exatamente a mesma frase, e se refere a Jesus Cristo, é exatamente a mesma frase em grego. Enquanto uma das cabeças da besta marinha recebe um fluxo mortal. É a mesma palavra que é usada. O que isso nos diz? Isso nos diz que assim como Jesus foi sacrificado desde a fundação do mundo e ressuscitou, assim, essa besta do mar experimenta uma morte, ou aparenta experimentar uma morte, e então enfrenta a sua própria ressurreição. Portanto, mais uma vez, essa besta do mar começa a aparecer cada vez mais como uma falsificação de Jesus Cristo. Jesus recebeu sua autoridade do Pai, a besta do mar recebe sua autoridade do dragão. Se você viu Jesus, você viu o Pai. Se você viu a besta do mar, você viu Satanás. Você vê que Jesus foi sacrificado desde a fundação do mundo. Mas ele teve uma ressurreição, e essa besta do mar também parece estar sendo sacrificada. É o mesmo verbo sendo usado no grego aqui. Então, a besta do mar experimenta uma morte e depois uma ressurreição, assim como Jesus Cristo. E então, em Apocalipse 13:4 diz lá, eles adoraram o dragão, porque ele deu sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta, e quem pode lutar contra ela? Agora, essa passagem contém a frase, quem é como a besta, que é quase idêntica a um dos nomes de Jesus, que é Miguel, que significa quem é como Deus. Assim, mais uma vez, vemos que a besta marinha é quase uma imagem espelhada de Jesus Cristo. Um dos nomes de Jesus é Miguel, que é semelhante a Deus. E essa frase, que é semelhante à besta marinha, é quase uma expressão paralela que está sendo usada. E então, em Apocalipse 13:5, vemos que à besta do mar foi dada autoridade por um certo período de tempo. Apocalipse 13:5. Diz o seguinte, a esta besta marinha foi dada uma boca que proferia palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe permitido exercer autoridade. Por quanto tempo? 42 meses. Nós, adventistas, entendemos que a principal forma de interpretar isso é que 42 meses correspondem a um período de 1260 dias, o que equivale a 3 tempos e meio. E os 1260 dias de supremacia papal de 538 a 1798 depois de Cristo. Entendemos isso porque, na profecia apocalíptica, um dia equivale a um ano de tempo real. Nós, adventistas, entendemos isso. Mas se você olhar por outra perspectiva, quanto tempo durou o ministério de Jesus Cristo na Terra? 3 anos e meio. Foi do outono de 27 depois de Cristo até a Páscoa de 31 depois de Cristo. É um período de 3 anos e meio. E assim, essa besta que emerge do mar recebe sua autoridade do dragão, assim como Jesus recebeu sua autoridade do Pai. Se você vê a besta do mar, você vê o dragão. Se você vê Jesus, você viu o nosso Pai Celestial. Um dos nomes de Cristo é quem é como Deus. E essa frase sobre a besta do mar é quem é como o dragão. Sobre essa besta, e Jesus foi morto desde a fundação do mundo, e teve uma ressurreição, e essa besta do mar também parece estar sendo abatida. E agora descobrimos que Jesus teve um ministério literal de 42 meses no planeta Terra. E essa besta do mar tem 42 meses de autoridade, tempo concedido para que ela reine com autoridade sobre o mundo. Então, em essência, enquanto o dragão é uma falsificação de Deus, o Pai, a besta do mar, é uma falsificação de Deus. O Filho, ou seja, a besta do mar, anda, parece e fala como Jesus Cristo, mas na verdade é uma perversão de tudo o que Jesus representa. E essa besta do mar é, como sabemos, o papado, um poder blasfemo que, estritamente falando, é o anticristo da profecia.
E por isso, não é surpreendente que o anticristo se pareça de tantas maneiras com o verdadeiro Cristo, Jesus de Nazaré. E então, chegamos ao verso 11, estamos avançando aqui para a besta do mar, a besta da terra, e sobre a besta da terra diz o seguinte. Diz, então vi outra besta que subia da terra. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Agora, no livro do Apocalipse, a palavra cordeiro aparece 29 vezes. A palavra cordeiro aparece 29 vezes no livro do Apocalipse, e 28 dessas vezes se referem a Jesus Cristo. A única vez no livro do Apocalipse em que a palavra cordeiro aparece e não se refere a Jesus Cristo é em Apocalipse 13:11, essa besta da terra que tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. E eu sempre me perguntei, cordeiros não têm chifres, pelo que eu saiba. Cordeiros não têm chifres. Então, há algo estranho nessa criatura. Meu tio costumava criar ovelhas na fazenda da família, na Irlanda. E durante a época de nascimento dos cordeiros, você vai até o galpão dos cordeiros. Muitos cordeirinhos estão nascendo. Cordeiros são animais muito fofos e não têm chifres. Mas essa besta, ela se parece muito com Jesus Cristo. Então, por que diríamos que essa besta da terra é uma falsificação do Espírito Santo? Bem, em João 14,16, Jesus prometeu que o Espírito Santo viria como, abre aspas, outro consolador. Agora, existem 2 palavras para outro na língua grega. Existe heteros, de onde tiramos a palavra heterossexual. A palavra heteros significa outro, mas de um tipo diferente. Então, masculino e feminino são outro, mas de um tipo diferente, heterossexual. Mas há outra palavra, e é essa que Jesus usa em João 14,16. Ele usa a palavra alon, que significa outro, mas do mesmo tipo. Então, Jesus foi o primeiro consolador e o Espírito Santo é o segundo consolador. Mas se Jesus não estiver presente com seus discípulos, então ele enviará o Espírito Santo para estar com eles. O Espírito Santo não era o consolador original, esse é o próprio Cristo. Mas a função do Espírito Santo era substituir a atividade direta de Jesus na vida dos discípulos. O trabalho do Espírito Santo é modelado segundo o de Jesus, e ele atua em seu nome. Por isso, em Apocalipse 13:12, ao ler sobre a besta da terra, disse que ela exerce toda a autoridade da primeira besta em seu nome, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Assim, a besta da terra não busca promover a si mesma, mas seu propósito é avançar o poder, os interesses e a proeminência da besta do mar. Da mesma forma, o Espírito Santo não se promove, mas glorifica Jesus, nos aponta para Jesus e nos faz lembrar das palavras que Cristo falou nos evangelhos. Portanto, a besta da terra se relaciona com a besta do mar, da mesma maneira que o Espírito Santo se relaciona com Jesus Cristo. O versículo seguinte, Apocalipse 13:13, diz isto. Diz que realiza grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra à vista de todos. Agora nos perguntamos, será que o Espírito Santo alguma vez fez descer fogo do céu? Sim, ele fez. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no Pentecostes. Línguas de fogo pousaram sobre as cabeças daqueles discípulos enquanto eles oravam naquele cenáculo. E foi o maior e mais poderoso ato do Espírito Santo até aquele momento. E assim, quando este versículo aqui, Apocalipse 13:3, fala sobre a besta da terra fazendo descer fogo do céu, isso é uma falsificação do que o Espírito Santo fez no Pentecostes. Se o Espírito Santo faz descer fogo sobre as cabeças dos discípulos, essa besta da terra faz fogo descer do céu à terra, à vista de todos. E nos perguntamos, isso é possível? Bem, eu fui missionário por muitos anos em muitos países e vou te dizer uma coisa. Na África Ocidental, há xamãs que conseguem fazer fogo descer do céu, literalmente. Isso é real? Xamãs são indivíduos que estão tão conectados com o ocultismo que não veem apenas o mundo físico, mas também enxergam o mundo espiritual. Em 2 Reis, capítulo 5, quando Geazi chega e vê os exércitos da Síria ao redor da cidade de Dotã, Eliseu se aproxima e Geazi fica assustado. Tudo o que ele vê são os exércitos da Síria vindo para atacá-los. E Eliseu diz, ele ora, ó Senhor, abre os olhos dele para que veja que há mais conosco do que contra nós.
E diz que o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que os montes estavam cheios de cavaleiros e carros de fogo. Lembra dessa história? Agora, Eliseu não disse, ó Senhor, abre meus olhos para que eu veja. Eliseu disse, abre os olhos dele para que ele veja. Por implicação, Eliseu sabia que aqueles cavaleiros e carros de fogo estavam lá fora. Ele sabia que eles estavam lá, mas o servo não conseguia vê-los. E nossos missionários e eu estávamos servindo com a AFM. Eles me contavam histórias de como, se um missionário chegasse à cidade, um xamã queria demonstrar seu poder e chamava raios do céu para atingir aquele missionário. E havia uma jovem da Europa que veio. Ela vinha de um contexto muito secular. Ela era adventista. E quando ela chegou pela primeira vez em um desses países, ela não acreditava. Era no Benin, que é realmente o berço do vodu. Ela não acreditava que o xamã pudesse realmente chamar raios do céu. Então, um missionário experiente disse, vou orar por você na sua volta para casa hoje. No caminho de volta, raios caíam atingindo o chão a 15 metros de cada lado, mas nada tocou aquela jovem. Portanto, a capacidade de fazer descer fogo do céu é uma habilidade satânica. Quando Elias estava no Monte Carmelo e disse, vamos fazer um teste aqui. 1 Reis 18, ele diz, os profetas de Baal vão clamar para que desça fogo do céu. E se Baal enviar fogo, que ele seja Deus. E eu vou clamar a Jeová para que envie fogo. E se Jeová enviar fogo, que Jeová seja Deus. E todo o povo disse, esse é um teste maluco que nunca poderia acontecer. Foi isso que eles disseram? Absolutamente não. Disseram, esse é um bom teste. Vamos ficar aqui e assistir ver o que acontece. Por quê? Porque eles conheciam o poder de Baal. Eles sabiam que isso podia ser feito. O povo não disse, esse é um teste ridículo. Imagine se uma comissão de nomeação, a diretoria, não conseguisse decidir quem seria, digamos, o ancião principal, só como um exemplo hipotético. E então vamos ficar na frente da igreja e dizer, bem, que este ancião ore para que desça fogo do céu e queime este pão. Que este ancião ore. E quem conseguir fazer descer fogo do céu, que seja o ancião principal, provavelmente diríamos que essa é uma maneira ridícula de decidir quem será o ancião principal. Você não concorda? Sim. Mas quando Elias disse, quem fizer descer fogo do céu, que esse seja Deus, todos disseram que era um bom teste porque conheciam os poderes das forças das trevas. E esses poderes estão em nosso mundo hoje. E nos arquivos de Epstein, estamos vendo que as elites do nosso país, juízes, magnatas das redes sociais, gigantes da indústria, políticos, banqueiros, estão ativamente envolvidos na adoração a Satanás. Não é uma nação cristã se nossas elites estão envolvidas na adoração a Satanás e conseguem se safar disso, com toda a carnificina humana que isso acarreta. E assim, essa besta da terra, que é uma representação da América, vemos nesta passagem aqui, ela possui poder satânico. Vemos nossas elites ligadas a Satanás de modo pessoal pela divulgação dos arquivos de Epstein. Porque Satanás manda fogo do céu pela besta da terra, uma falsificação do Espírito Santo. Apocalipse 13:14 explica o motivo. É por meio dos sinais que ela tem permissão para realizar em nome da besta, ou seja, a besta do mar. Ela engana os habitantes da terra. Esse é o ponto principal, engano. Satanás está buscando enganar os habitantes do mundo. Ele está tentando me enganar. Ele está tentando enganar você. Quantas pessoas aqui hoje perceberam um aumento de vídeos de IA na internet? Sim. Estamos vendo vídeos de IA que parecem realmente críveis, e você precisa pensar bastante antes de decidir, isso é real ou não é real? Com certeza. Agora são sequestradores. Eles estão usando IA, pegam sua voz da internet e então usam IA, e aí você recebe uma ligação de quem você acha que é seu cônjuge dizendo, por favor, você pode enviar dinheiro para tal conta? Ou dizendo que fui sequestrado. Você poderia, por favor, enviar dinheiro para cá? É uma representação de voz feita por IA, mas soa como se fosse seu cônjuge ou seu filho. Tá ficando extremamente sofisticado hoje em dia. Estamos chegando ao ponto em que, a menos que você me diga algo pessoalmente, eu simplesmente não vou acreditar em nada. Porque tanta enganação, Satanás tenta enganar os eleitos de Deus. As Escrituras confirmam isso. Se você não sabe em quem confiar, acaba não confiando em nada. Se você acha que tudo é potencialmente uma mentira, isso significa que você não vai se comprometer com nada. E assim,
A maneira como Satanás corrói a fé e a confiança no mundo é espalhando tanta enganação. Mas ninguém sabe no que acreditar. E como ninguém quer ser enganado, ninguém vai se comprometer com nada ou com ninguém em particular. E assim a erosão da confiança, na verdade, destrói os meios para a sociedade existir. Portanto, aqui temos o engano final de Satanás. O ataque dele aos santos de Deus será por meio da falsificação, do engano e da coerção para enganar até mesmo os eleitos de Deus. Então, se formos fazer um resumo do que vimos até agora, este pequeno gráfico na tela nos mostra isso. Na grande crise final, surgirá uma trindade falsa que busca enganar até mesmo os eleitos de Deus. Por um lado, você tem uma aparição falsa de Satanás. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, lemos ali sobre a aparição de Satanás, a parousia do homem do mal. E isso vai acontecer. Ele será destruído pela aparição de Cristo. O mesmo substantivo é usado, parousia. Então Satanás vai falsificar a vinda de Cristo. E será uma falsificação do lado direito da tela em relação à verdadeira aparição de Jesus Cristo. Vemos que Satanás tem uma mensagem falsa para a humanidade através de 3 anjos caídos. Em Apocalipse 16, na 6ª das 7 últimas pragas, lemos que Satanás envia 3 espíritos caídos como demônios, e a mensagem deles é reunir as nações do mundo para batalhar contra o Deus Todo-Poderoso. Assim, Deus envia 3 anjos para chamar as pessoas à verdadeira adoração a Deus, e Satanás envia 3 seres demoníacos para reunir as nações para batalhar contra Deus. Você está acompanhando até aqui? Então, o próximo ponto é que temos um ministério falso de Jesus Cristo por parte de Satanás. E temos o verdadeiro ministério de Jesus Cristo. E se você apenas abrir sua Bíblia, eu não tenho isso na tela aqui, mas se você abrir sua Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, é descrita ali a aparição de Satanás no fim dos tempos, para enganar as nações do mundo. Agora, o livro O Grande Conflito fala sobre isso e diz que Satanás, por um lado, vai estar causando desastres naturais em todo o mundo e, por outro lado, ele vai aparecer pessoalmente e dizer que esses desastres naturais estão acontecendo por causa dos guardadores dos mandamentos de Deus. E para parar esses desastres naturais, todos nós teremos que adorar no falso dia de adoração, que é o primeiro dia da semana. E assim, 2 Tessalonicenses 2 descreve essa aparição de Satanás. Diz ali no versículo 9, se você olhar para a última palavra do versículo 8, é a sua vinda. Você vê isso? A sua vinda. Isso está se referindo à vinda de Cristo. Mas o início do versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2 se refere à aparição ou à vinda de Satanás. Porque as primeiras palavras do capítulo 2, versículo 9 de 2 Tessalonicenses dizem: a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Agora, apenas mantenham essas 3 palavras em mente: poder, sinais e prodígios de mentira. Então, abra em Atos capítulo 2 e veja como Pedro descreveu o ministério de Cristo no Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 22. O apóstolo Pedro, ele diz ali, Atos capítulo 2, versículo 22, ele diz: vocês que são israelitas, ouçam tudo o que tenho a dizer. Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus diante de vocês, com obras de poder, prodígios e sinais. E assim, Jesus teve um ministério de poderes, prodígios e sinais, e Satanás tem um ministério de poderes, sinais e prodígios de mentira. Portanto, a aparição de Satanás e seu ministério no fim dos tempos se parecerá com o ministério de Jesus Cristo. O mesmo tipo de milagres que Jesus fez, mas a diferença entre os dois é que o de Satanás é mentiroso e enganador. Jesus traz poder, sinais e prodígios. Satanás traz poder, sinais e prodígios mentirosos. Por isso, em Romanos 10, versículo 16, a fé vem ao ouvir a palavra de Deus, não por ver milagres. A fé vem quando Deus trabalha no coração humano. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E é isso que lemos em Romanos 10, versículos 14, 15 e 16. A fé não depende da realização de milagres, porque você não sabe quem realizou aquele milagre. Quando missionários vão para a Índia e alguém diz: eu tenho uma criança morrendo, você pode orar pelo meu filho?
O que costumávamos dizer aos nossos missionários quando eu estava na AFM era: não, você não ora automaticamente por essa criança. Você pergunta à família: vocês já fizeram puja no templo hindu? Vocês já realizaram os rituais de cura para Kali, Ganesha ou Vishnu? Sim, já fiz. Então não vou orar pelo seu filho. Por quê? Porque nosso Deus é ciumento e não divide sua glória. Se eu orar para Jesus e você para Vishnu e a criança for curada, quem leva a glória? Satanás terá um falso ministério de sinais e prodígios mentirosos, imitando o de Cristo, de sinais e maravilhas. Logo, não baseie sua fé em milagres. Não perca sua fé porque Deus não age. Um milagre para você, um milagre de cura, por exemplo, se um membro da sua família está doente, isso não é motivo para perder a sua fé, porque a fé não se baseia em milagres físicos. E assim, aqui temos um ministério falso de Jesus Cristo por Satanás e temos um verdadeiro ministério de Jesus Cristo nos evangelhos. Temos uma trindade falsa em Apocalipse 13, Satanás, a besta da terra e a besta do mar. E temos a verdadeira divindade nas Escrituras. Você tem um falso pai em Apocalipse 13.1, que é Satanás, o dragão. E ele é o falso para o nosso Pai Celestial. A besta do mar é uma falsificação de Deus, o Filho de Jesus Cristo, e a besta da terra é uma falsificação do Espírito Santo. E a chuva serôdia pela qual tivemos que orar em Joel capítulo 2 e Zacarias capítulo 10, a chuva serôdia que trará a colheita, a frutificação. Antes que Jesus volte, haverá uma falsificação satânica, que é o fogo descendo do céu, vindo da besta do mar no fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, não acredite nas evidências dos seus próprios olhos. Só porque está na CNN ou na Fox não significa que seja verdade. Só porque está na internet não significa que seja verdade. George Washington, em seu testamento, deixou um aviso para a América. Ele disse: não acredite em tudo que você lê na internet. Portanto, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E se quisermos resistir a esses enganos finais que são projetados para tirar de você a vida eterna, precisamos passar tempo individualmente na palavra de Deus. Não estamos aqui como adventistas nem sentados nesta igreja, espero eu, porque nossos pais querem, ou porque nosso cônjuge quer, ou porque talvez esperamos encontrar um cônjuge. Eu não sei. Eu percebo que os jovens passam por 3 fases enquanto crescem. A primeira fase é: com quem vou me casar? A segunda fase é: quem vai querer casar comigo? A terceira fase: será que alguém vai querer casar comigo? Então as pessoas tendem a passar por essas 3 fases enquanto estão crescendo. Meu pai era pastor em Dublin e basicamente vivia de sacos de fish and chips, que é uma dieta tradicional da classe trabalhadora na Inglaterra. E o presidente da conferência veio me ver e disse: Pastor Vinay, se você não se casar, vai morrer de fome. E então, meu pai teve que ir e se casar, e foi isso que ele fez, e assim por diante. Enfim, não sei bem por que compartilhei essa pequena história do meu passado, mas o ponto é que há um engano vindo sobre este mundo que busca enganar os eleitos de Deus. Isso significa que Satanás tem você em sua mira, e o que Satanás quer tirar de você é o dom da vida eterna. Agora, quando você tem 16 anos, acha que a vida vai durar para sempre. Quando você tem 18 anos, acha que a vida vai durar para sempre. Quando você chega aos 30 e seu corpo começa a dar uma caída, você começa a perceber que a vida é meio curta. Aí você faz 40 anos e começa a descobrir que deveria fazer certos exames médicos anuais. Aí você faz 50 anos e o médico diz: chegou a hora. Você precisa fazer um certo exame a cada 2 anos. E você passa a temer ir ao médico porque ele continua dizendo: chegou a hora. Está na hora de você fazer este ou aquele procedimento. Precisamos começar a monitorar o seu nível de PSA, ou seja lá o que for na época. E quanto mais velho você fica, mais rápido percebe que a vida passa. E o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Que uma vez que percebemos que o tempo é curto, buscamos não bens materiais, mas a sabedoria celestial. E há um ponto de virada na vida. Os jovens ainda não têm essa sabedoria, mas à medida que você vive e, sabe, minha esposa e eu, meu filho nasceu quando eu tinha 30 anos, e quando ele fez 20, eu fiz 50.
Eu pensei, onde foram esses 20 anos? Porque quando você tem filhos, o tempo passa em avanço rápido ou velocidade de dobra. Você olha para trás e pensa, queria ter esses 20 anos de novo. O ponto é que quanto mais velho você fica, mais a eternidade se torna preciosa. E o que Satanás está tentando tirar de você e de mim é o dom da vida eterna. E a vida eterna é um presente tão precioso. Está além das nossas mais loucas imaginações. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para seus filhos está além das nossas mais loucas imaginações. E Satanás está desesperado para nos impedir de alcançar isso, porque ele sabe que já perdeu. Então, quando olhamos para esse ataque de Satanás, do dragão, da besta do mar e da besta da terra, vemos o relato deles. Para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, percebemos que estamos lutando uma batalha contra forças avassaladoras. Então, como Deus responde? Bem, qual é o apelo de Deus para o tempo do fim? Deus responde a esses enganos finais com 3 mensagens de misericórdia para um mundo moribundo. Há 3 mensagens de misericórdia para um mundo que está morrendo. Vamos analisar agora mesmo a primeira mensagem. Nos próximos 2 cultos, analisaremos as outras 2 mensagens. Mas a primeira mensagem, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, se você quiser acompanhar em sua Bíblia, fique à vontade. Vamos permanecer principalmente nesta passagem durante o resto desta temporada. Mas Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem de misericórdia de Deus para um mundo que está sob ataque satânico. Essa profecia teve seu cumprimento inicial nos anos de 1840 a 44, no que hoje chamamos de movimento milerita. O grande movimento adventista anunciou o breve retorno de Jesus ao planeta Terra e a resposta mundial foi incrível. Em todo o mundo, houve um aumento do interesse pela profecia bíblica, e em muitas partes do mundo, grupos de estudo bíblico foram formados tanto nas camadas mais altas quanto nas mais baixas da sociedade. E as pessoas ficaram envolvidas com a ideia de que Jesus Cristo está voltando em breve, e isso teve um impacto profundamente positivo na vida de muitas pessoas. Quero dizer, a ideia de que Jesus vai vir nas nuvens de glória em sua volta. Para os que estão no livro da vida do Cordeiro e os que não estão serão destruídos pelo brilho da sua vinda. Se isso não muda sua vida, não sei o que mudaria. Mas Jesus está vindo para os seus, e qualquer pessoa pode ser encontrada no livro da vida do Cordeiro. Ninguém está fora do alcance de Deus. E assim houve uma resposta incrível à proclamação da mensagem do primeiro anjo. O primeiro anjo é a resposta de Deus a todos esses ataques da falsa trindade, Satanás, a besta do mar e a besta semelhante a cordeiro. E o texto chama, vou colocar em vermelho, ali outro anjo voando pelo meio do céu. Portanto, esse anjo é uma resposta a Satanás e suas enganações e indica que esta é a última mensagem de misericórdia de Deus vinda do próprio Deus. O anjo está voando pelo meio do céu e ele tem uma mensagem que diz: para toda nação, tribo, língua e povo. Agora, ao chegarmos no capítulo 13, onde vemos a besta que sobe do mar, lemos ali sobre o falso Cristo, e a Escritura nos diz claramente que lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e, por fim, vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, a besta do mar, o papado tem autoridade sobre toda tribo, nação, língua e povo. Essas 4 coisas. E em resposta, Deus envia seu primeiro anjo, e esse anjo tem uma mensagem para toda tribo, nação, língua e povo. O que significa que, onde quer que Satanás tenha sua influência, essas mensagens de Deus vão alcançar. Que seja qual for a tribo ou nação que Satanás pensa ser dele, Deus tem uma mensagem para essa tribo, ou essa nação, ou esse povo. Que onde quer que o mal tenha chegado, a bondade também vai alcançar.
Onde quer que as reivindicações de Satanás tenham criado raízes, o chamado de misericórdia de Deus também será ouvido. Que ninguém, no fim dos tempos, ninguém vai se perder, porque não tiveram a chance de ouvir a mensagem final de misericórdia de Deus. Há muitos anos, o presidente Bush sancionou a lei Nenhuma Criança Deixada para Trás. Lembra disso? Bem, isso é ainda mais importante. Este é o movimento de Deus lá do alto chamado Nenhum Povo Deixado para Trás. Não deve haver nenhuma tribo no planeta Terra que Deus não deseje salvar. Isso é uma repreensão a todas as formas de racismo. Deus valoriza cada tribo, cada idioma, cada língua e cada povo. E Deus não quer que ninguém pereça de nenhuma das tribos, línguas, povos e grupos que existem hoje no planeta Terra. Onde quer que Satanás tenha alcançado, ali Deus também está alcançando aquela família. Se Satanás alcançou a sua família, então esta mensagem de misericórdia é para você também. Em um mundo que está quebrado, em um mundo, me desculpe, que está sob tanta opressão, em um mundo de injustiça, crueldade e intensa atividade demoníaca, Deus diz: minha mensagem de misericórdia vai alcançar. Onde quer que estejam as digitais de Satanás, eles também vão ouvir a voz de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Porque não importa o quão quebrada esteja a sua vida hoje, você está aqui para ouvir justamente isto: que Deus tem uma mensagem de misericórdia e esperança para você. Não importa o que Satanás tenha feito à sua família, ao seu povo no passado, ao seu casamento, ao seu corpo ou aos seus filhos, há um Deus de misericórdia que está estendendo a mão para você hoje, e estas mensagens de esperança são para você, se não forem para mais ninguém. Ninguém deve ser deixado para trás aos olhos de Deus. Sou grato por servirmos ao Deus de misericórdia. Esta mensagem final não é apenas para descrentes, nem só para quem está em todo o mundo sob o controle e enganos de Satanás e suas bestas. Essas mensagens de misericórdia são para cada habitante do planeta Terra. E assim como os enganos de Satanás no fim dos tempos são mundiais, a oferta final de misericórdia de Deus também é mundial. A irmã White comenta sobre isso, e ela diz ali, ok, coloquei os dois textos lado a lado. Aqui está, este é o animal do mar. Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E em resposta, Deus envia este primeiro anjo dos 3 anjos a toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, Deus não se esqueceu de você. Ele sabe pelo que você passou. Ele sabe o que Satanás fez com você. Ele sabe dos enganos em que você vive. Ele sabe das maldições que o seu povo sofre. Mas Deus ainda envia esses anjos com uma mensagem de misericórdia para você. Ele sabe o que seus filhos têm sofrido. E assim a irmã White fala sobre isso no 6º testemunho. Ela diz ali que nada de invenção humana deve ser permitido retardar essa obra. Por que estamos aqui hoje? É porque nos últimos 2000 anos, testemunhas fiéis do Evangelho contaram a história de Jesus. Você pensa em Simão de Cirene, no norte da África? Você pensa em Barnabé, que acreditamos ter ido para a Índia? Lembramos de Cornélio, em Jope. Lembramos de Paulo, em Roma. Lembramos do eunuco etíope levando o Evangelho ao coração da África naquela primeira geração. E a partir desses primeiros embaixadores de Cristo, o Evangelho se espalhou de geração em geração por todo o mundo. E estamos aqui hoje porque alguém em algum lugar transmitiu a mensagem de Jesus Cristo. E minha oração é que a mensagem de Jesus Cristo não pare em nós, nesta congregação, mas que ela flua através desta congregação para os nossos bairros. Assim, quando se diz toda nação, tribo, língua e povo, inclui cada subdivisão e distrito de Atlanta. O propósito de Deus é que todos em Atlanta sejam salvos, não só os que estão aqui hoje. É nosso privilégio levar as boas novas a um mundo que morre sem um Salvador. E então, a passagem continua aqui. Você vê que está destacado em vermelho na tela ali. Este anjo celestial traz o evangelho eterno, ou o evangelho perpétuo. É o evangelho anunciado no Éden, a promessa de quem esmagaria a cabeça da serpente. Foi pregado no Antigo Testamento pelos profetas e pelos apóstolos. Ele deve soar no apelo de Deus para o tempo do fim. E o que é esse evangelho? São as boas novas de Cristo. Nascimento, ministério, ensino, amor aos pecadores, morte no Calvário, ressurreição, ascensão e intercessão celestial. Em breve voltará para os seus, aqueles com nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.
E este anjo, que vai a toda nação, tribo, língua e povo, cumpre a promessa de Cristo, que disse em Mateus 24:14: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, a proclamação da mensagem do primeiro anjo é o cumprimento da promessa de Jesus em Mateus 24:14. E assim, o texto diz, pois de fato, se você olhar para Hebreus 4, versículo 2, e a primeira parte desse versículo, Paulo fala aos cristãos judeus e diz: as boas novas vieram a nós assim como a eles. Agora, algumas pessoas hoje dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, ou dizem que o Evangelho nos tempos do Antigo Testamento era diferente do Evangelho nos tempos do Novo Testamento. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que o mesmo Evangelho veio a nós, ou seja, nos tempos apostólicos, assim como foi pregado a eles, e ao que ele está se referindo é ao que aconteceu no Monte Sinai, que a lei de Deus é uma parte integrante da mensagem do Evangelho. O Evangelho inclui a promessa de um Redentor, encontrada em Gênesis 3,15. Ele foi proclamado no Monte Sinai com a entrega da lei, que aponta para o legislador. Foi pregado tanto por Jesus quanto pelos apóstolos. O Evangelho é de um Salvador que ama o pecador, toma o seu lugar, carrega o pecado, perdoa a culpa e em breve virá. A irmã White comenta sobre isso no manuscrito 32. Ela diz ali que a mensagem proclamada pelo anjo que voa pelo meio do céu é o evangelho eterno, o mesmo evangelho que foi declarado no Éden. Quando Deus disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui estava a primeira promessa de um Salvador que se colocaria no campo de batalha para lutar. Onde estou aqui? O poder de Satanás e prevalecer contra ele. Cristo veio ao nosso mundo para representar o caráter de Deus, conforme expresso em sua santa lei, pois sua lei é uma transcrição de seu caráter. Cristo era tanto a lei quanto o Evangelho. O anjo que proclama o Evangelho eterno proclama a lei de Deus, pois o Evangelho da salvação leva os homens à obediência à lei, por meio das quais seus caracteres são formados à semelhança divina. E assim você não pode dizer, sou um cristão do Evangelho, e abolir a lei de Deus, porque a lei é uma expressão do próprio caráter de Deus. A justificação pela fé realmente significa que somos declarados inocentes de nossos pecados quando somos justificados, mas significa mais do que isso. Justificar, veja a mensagem de 1888, justificar significa tornar justo. Deus supre exatamente aquilo que falta ao pecador. Não é apenas uma declaração legal de que agora você é inocente. Justificação pela fé também significa que Deus transforma o pecador de dentro para fora, que Ele escreva sua lei em meu coração, de modo que eu queira fazer a sua vontade. Então, instintivamente, sigo a sua vontade. Assim como diz o salmista, sinto um grande prazer em fazer a tua vontade. Sabe, Estou casado há 26 anos e o que percebi é que ao longo do casamento, você acaba aprendendo o que seu cônjuge quer e pensa na maior parte do tempo. Mais alguém? Alguém mais aqui se identifica com isso hoje? Quando você acaba de casar, a gente fala muito de comunicação para saber o que o outro pensa. Mas após 26 anos de casados, não precisamos nos comunicar tanto porque já sabemos o que o outro está pensando. Não digo que deva parar de se comunicar, mas você já sabe o que o outro pensa. No nosso primeiro ano, se alguém me dissesse, Corinne, você gostaria de vir à nossa casa na quinta-feira à noite da semana que vem? Eu diria, claro, diria à minha esposa, marcamos visita na quinta à noite. Ela diria, o que você fez? Ela diz, você não sabe que quinta-feira à noite é a noite de preparação para o sábado na nossa casa? Ah, é mesmo, eu fiz isso. Eu esqueci disso. Ela diz, por que não perguntou antes de aceitar? E após 26 anos vi que é melhor perguntar. Agora nem pergunto à minha esposa, pois sei que quinta à noite é para o sábado. Digo logo, não vai dar. Talvez terça, já que quarta tem reunião de oração. Terça é nossa única noite livre na semana. E assim, à medida que você caminha com alguém pela vida, você passa a conhecer o caráter dela e ela passa a conhecer o seu. Você começa a refletir quem eles são e eles começam a refletir quem você é. E como a irmã White diz, ao contemplar, nos tornamos. Quanto mais contemplamos nosso Senhor e Salvador em nossas vidas pessoais e refletimos sobre seus ensinamentos, mais refletimos o seu caráter e sabemos instintivamente
qual é a coisa certa a fazer. Não pode ser. A justificação muda o coração. E por qual razão? Porque a lei de Deus é uma transcrição do seu caráter santo. Você não pode se reconciliar com Deus e não se reconciliar com seu caráter. Por exemplo, quando você se casa com alguém com o que você está realmente se casando... Desculpe. O caráter deles. Exatamente. A primeira vez que vi minha esposa, eu estava sentado em Baku, na catedral alemã, e vi essa jovem caminhando pelo canto do olho. Ela estava usando um longo casaco marrom porque era inverno e meio que se moveu de lado. E sentou-se bem na minha frente. Eu não tinha visto o rosto dela, mas pensei, é essa? Pode rir, mas após 26 anos de um casamento feliz, minha esposa diz que homens são superficiais. Eu digo, fiz um bom julgamento? Ela diz, por que quis casar comigo? Eu disse, vi como você se moveu, havia tanta graça. Em coisas tão importantes assim, decisões de vida são tomadas. Eu não sugeriria isso como aconselhamento matrimonial, sabe? Ficar na frente de outra pessoa e se mover de lado. Mas eu vi a graça com que ela se movia. E ela estava sentada sozinha em um país muçulmano, sendo uma jovem. Eu sabia que ela era adventista por convicção. Só o fato de ela estar sozinha na igreja, como uma jovem em um país muçulmano. Ela é adventista por convicção. E então ela se virou e eu pensei, bem, que alívio, foi uma boa escolha. Ela não se apaixonou por mim da mesma forma que eu me apaixonei por ela, mas percebi ao longo dos anos que esposa temente a Deus é o Espírito Santo ao homem que o teme. Ao casar com uma mulher temente a Deus, ouça-a. Se não faz sentido, é o Espírito Santo. Aprendi ao longo dos anos que quanto mais nos aproximamos, mais eu sei o que ela pensa, mais ela sabe o que eu penso sobre as coisas. E vocês realmente se tornam uma extensão um do outro o tempo todo. Devemos ser encontrados em Cristo e Cristo deve estar em nós. Estar em Cristo significa justificação, ser declarado inocente. Ele morreu em meu lugar, mas Cristo estar em mim é a esperança da glória, porque é Cristo me transformando de dentro para fora. E assim, este evangelho eterno que o anjo proclama nos chama à obediência à lei de Deus, aos 10 mandamentos. A verdadeira justificação pela fé transforma o pecador em uma pessoa justa, onde a lei de Deus agora está escrita em nosso coração, então a expressão natural de ser justificado é a obediência aos mandamentos de Deus. Quando minha esposa me diz no dia dos namorados, que é hoje, não é mesmo? É um bom lembrete. Então, talvez agora eu não use isso como exemplo, porque isso vai para a internet e ela vai me pegar. Então, no aniversário dela, minha esposa pode dizer, Conrad, que tal sairmos para comer essa semana para comemorar o aniversário dela? E eu digo, claro, agora eu sei onde ela quer ir, mas se eu dirigir até o centro para onde eu quero ir, que é o Taco Bell, isso não vai atingir o objetivo, sabe? Eu sei onde ela gosta de ir, mas se eu passar direto pelo lugar que ela gosta, sabendo que é isso que ela quer, e for ao Taco Bell, sim, nós saímos para comer juntos, mas eu não estou realmente atendendo aos desejos dela. E como cristãos, nós conhecemos a vontade de Deus e não devemos tomar atalhos nesse processo. Eu conheço a vontade de Deus, mas vou fazer algo diferente. E depois de um tempo você encontra alegria em um relacionamento conjugal, em uma aliança matrimonial. Como marido, eu encontro alegria em trazer alegria ao coração da minha esposa. E se ela quiser ir ao restaurante X, então eu ficarei feliz em ir ao restaurante X. Mesmo que eu realmente queira ir ao Taco Bell, nós iremos ao restaurante X. Da mesma forma, estamos em uma aliança matrimonial com o noivo celestial e encontramos alegria em honrar os desejos do noivo celestial. E assim, este evangelho eterno proclamado pela mensagem do primeiro anjo é um convite para uma vida transformada e para um coração renovado. E para que Deus tire nossos corações de pedra e nos dê um coração de carne, o texto continua dizendo isso em Apocalipse 14:12. Diz assim, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. A justificação significa que encontra expressão onde é revelada ao mundo.
com o coração transformado, a vontade renovada e com amor e obediência aos mandamentos de Deus, em vez de nossos próprios desejos decaídos, falhos e pecaminosos. Jones escreveu sobre isso no The American Sentinel em 1888. Ele disse isso, e nós acreditamos que é somente pela obediência de Cristo que os homens são justificados. Como pastor, tenho notado que muitos adventistas chegam à beira da morte sem nenhuma garantia de salvação. E a coisa mais comum que ouço de adventistas à beira da morte é: eu não sou bom o suficiente. Eu estraguei minha vida. Olho para trás na minha vida e ela está cheia de arrependimentos. Deus pode salvar outras pessoas, mas eu estou além do alcance da sua graça. E a resposta de uma perspectiva bíblica é: querida irmã, querido irmão, é verdade, você não é bom o suficiente. Não há nada que você possa fazer quanto a isso e você não pode desfazer o passado. Assim como o pecado veio por um homem e a morte atingiu a todos, também por um só ato de justiça, sua vida de obediência, a vida e a justificação chegaram a todos. Você é salvo pela perfeição de Cristo, não pela sua própria justiça ou tentativas de perfeição. Precisamos ouvir isso hoje, pois muitos adventistas não têm certeza da salvação. Não somos salvos por sermos bons, por quão simpáticos somos no sábado ou se seguimos uma alimentação baseada em plantas. Sou estritamente plant-based entre as refeições, tá? É só uma piada. Mas não somos salvos por sentarmos na igreja no sábado de manhã. Não somos salvos pelo fato de devolvermos o dízimo fiel. Essas coisas não nos garantem a salvação. Essas são expressões de uma vida salva. Porque queremos trazer honra e glória ao nosso Pai Celestial. Queremos alegrá-lo. Que Deus olhe e não questione quem sou, mas olhe dizendo: esse é o meu filho. Queremos que Deus nos veja e diga a Jó: já viu os santos da igreja Advent Hope em East Atlanta? Já viu aqueles santos que são justos em tudo o que fazem e são justos porque foram transformados interiormente? Não queremos que Satanás diga a Deus: já viu aqueles santos em Atlanta? Sabe como são no particular? Não. Queremos que Deus diga a Atlanta: vejam meus santos em Atlanta. Vejam como eles vivem suas vidas. Eles têm vidas e corações transformados, formando uma comunidade de todas as nações, tribos, línguas e povos, que é como Deus quer que sejamos. E então a G. Jones continua dizendo que a justiça de Cristo, como está na tela, é o dom de Deus. Ela é recebida pela fé e mantida pela fé, e não há justiça que sirva para qualquer homem, exceto essa justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, eu digo amém e amém para isso. A irmã White descreveu assim em Testemunhos para Ministros, página 92. Ela diz, a mensagem do Evangelho de 1888, ela diz, a mensagem mais preciosa, ela diz, apresentou a justificação pela fé no fiador. Ela convidou o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, quando eu recebo a justiça de Cristo, eu recebo a justiça dele. E Cristo não apenas a justiça dele. Eu não apenas tenho fé nele. Eu peço para que Jesus viva em mim. Estou pedindo para ele fazer por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Eu sou como uma praia coberta de óleo, e uma praia coberta de óleo precisa de uma equipe de limpeza para vir e tirar toda a sujeira. Há tanta sujeira no meu coração que eu não consigo me limpar. Eu não consigo me automedicar. Não me autopsicologizo, nem leio livros de 5 passos para ser alguém mais saudável, rico e melhor. Eu preciso pedir a Cristo para fazer por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Estou pedindo para ele completar a boa obra que ele começou em mim e ele prometeu que irá completá-la. No tempo dele e do jeito dele, minha parte na promessa desse processo é seguir com ele nessa jornada e não lutar contra ele a cada passo do caminho. E então o texto continua dizendo isso. Ele disse em alta voz, um pouco em vermelho, tema a Deus e dê glória a ele, ou dê-lhe glória. Agora, temer a Deus significa reverenciá-lo, reconhecer seu grande poder e suas obras em nossas vidas. Nós o reconhecemos como nosso Criador e nosso Redentor, e afirmamos sua soberania sobre as reivindicações da primeira besta e a marca da besta imposta pela segunda besta. Mas o que significa dar glória a ele? Bem, se você for comparar a Escritura com a Escritura, veja Apocalipse 16,
lá Apocalipse 16:8, falando sobre as pragas finais, ali diz que aqueles que estão sofrendo sob os juízos de Deus, diz que eles não se arrependeram nem deram glória a ele. Então, nesse versículo, apenas 2 capítulos depois, a ideia de dar glória a Deus é sinônima de se afastar do pecado. Portanto, se o mandamento é temer a Deus e dar-lhe glória, isso é um chamado ao arrependimento. Quando João Batista veio, ele disse: arrependam-se, pois o reino de Deus está muito próximo. Quando Jesus veio, em Mateus capítulo 3, disse: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Em Pentecostes perguntaram: o que fazer para ser salvo? Atos 2, 38 e 9. Arrependam-se, creiam no Senhor Jesus. João Batista disse que entramos no reino de Deus pelo arrependimento. Jesus e Pedro, no Pentecostes, afirmaram o mesmo. E a mensagem do anjo final, a primeira delas, diz para temermos a Deus e dar-lhe glória, afastando-nos do mal. E quando nos afastamos dos nossos maus caminhos, nos aproximamos de Deus. Você sabe, Tiago, o apóstolo disse: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E o próximo versículo diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, ou você encara o Pai Celestial, ou encara Satanás, quer admita ou não. Ao nos arrependermos, nos afastamos do controle e da rendição a Satanás. Pedimos que Deus controle nossas vidas. Portanto, arrepender-se não é só se afastar dos maus caminhos. Significa que estou mudando a direção da minha vida. Então, agora eu quero seguir a vontade de Deus em vez das mentiras e tentações de Satanás. Portanto, temer a Deus e dar glória a Ele significa que devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Na tela ali vemos Eclesiastes 12:13. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. E 1 João 5:3. Pois este é o amor de Deus. Pois o amor de Deus é isto, que obedeçamos aos seus mandamentos. E assim, uma igreja baseada na graça é aquela que diz que as exigências da lei ainda são obrigatórias, mas que você vencerá pela graça de Deus. Uma igreja baseada na graça não deve dizer que a lei foi abolida no Calvário. Agora você pode fazer o que quiser. Isso não é bíblico. A lei de Deus ainda é obrigatória para a humanidade hoje. Mesmo no mundo secular dos Estados Unidos hoje, o horror do que aconteceu com Jeffrey Epstein nos mostra que, no coração de muitas pessoas, a lei de Deus ainda está escrita. Muitos ainda sentem um horror instintivo pelo que aconteceu naquela ilha com aquelas crianças. Esse horror mostra que ainda existem pegadas de Deus em seus corações e um senso de indignação moral sobre tais fatos. Portanto, mesmo em uma sociedade secular, a indignação com Epstein mostra que pessoas nesta nação e no mundo ainda trazem as marcas de um Deus amoroso em seus corações. E isso nos traz esperança, porque quando chamamos as pessoas à obediência aos mandamentos de Deus, elas então entendem do que estamos falando. Para dar glória a Deus, o manuscrito 16 diz o seguinte: dar glória a Deus é revelar seu caráter no nosso próprio e assim torná-lo conhecido. E de qualquer forma que tornemos conhecido o Pai e o Filho, glorificamos a Deus. Portanto, Deus quer que revelemos seu caráter ao mundo através dos nossos próprios caracteres. Nossos próprios caracteres. Talvez o ensinamento mais difícil de Jesus seja: ame os seus inimigos. Para mim, esse é o ensinamento mais difícil de Jesus. Eu posso te perdoar, mas ainda assim vou guardar rancor de você. Você me machuca, eu te machuco de volta. Mas Jesus diz: ore por aqueles que te perseguem, abençoe aqueles que te maltratam, ame os seus inimigos. É isso que diferencia o cristianismo de tudo o mais. Quando perguntaram ao Dalai Lama, muitos anos atrás, por uma imagem que representasse o cristianismo, ele não escolheu o Calvário, ele escolheu Jesus lavando os pés de Judas. Ele disse: aquela imagem ali captura a essência da fé cristã, porque nenhuma outra fé valoriza tanto o perdão como um valor espiritual e moral.
Muitos anos atrás, eu costumava fazer programas de mini-chip em Dubai, no Oriente Médio, e nós conversamos lá por 3 noites com grandes grupos de muçulmanos sobre aterosclerose, diabetes, AVC e câncer. Mas você já participou de um programa chip? Acho que o número 17 desse programa se chama Saúde do Coração, e o fundador, Dr. Hans Deal, fez um sermão brilhante sobre o perdão. E o que eu descobri no Oriente Médio foi que esse único programa teve um impacto maior do que o resto do programa todo junto. Porque no Islã não existe o conceito de perdão. É uma religião de vergonha e honra. Se você me machuca, tenho a obrigação de te machucar de volta para restaurar minha honra, e isso só leva a ciclos de violência que se perpetuam ao longo dos séculos. Mas o conceito de perdão liberta toda a comunidade da necessidade de manter ciclos de violência. E assim, dar glória a Deus é revelar o caráter dele em nós mesmos e assim torná-lo conhecido. Existe alguém hoje que você ama odiar e odiaria amar? Talvez seja essa pessoa que Deus está te chamando para perdoar hoje. Podemos absorver sermões, palestras e apresentações da escola sabatina, mas quando chega a hora da verdade, isso significa que cada um de nós precisa dizer: Senhor, existe alguém que eu preciso perdoar hoje? Existe alguém de quem eu preciso que o Senhor tire a raiva do meu coração, que drene o pus que está ali, que pode levar ao derrame, ao câncer ou ao endurecimento do coração, física e espiritualmente, porque é isso que a raiva faz. A raiva não resolvida leva à depressão e a outros problemas na vida. Senhor, hoje, neste sábado, se o teu Espírito Santo está dizendo para mim, irmã tal, irmão tal, perdoe essa pessoa na sua vida hoje. E nós ficamos muito silenciosos. E eu quero te encorajar hoje a perdoar essa pessoa. E se você está dizendo, Senhor, não tenho certeza se consigo perdoá-los hoje, então pelo menos faça o seguinte. Quando você se ajoelhar para orar, de manhã ou à noite, manhã e noite, ore por eles pedindo as mesmas bênçãos que você pede para si mesmo. E Deus vai mudar o seu coração em relação a essa pessoa. E você não será mais prisioneiro do seu passado. E aí, a amargura que está endurecendo o seu coração, alma, a amargura que está envenenando todos os seus outros relacionamentos, porque você não pode ser amargo com essa pessoa do seu passado e não esperar que isso envenene seus relacionamentos de hoje. Dar glória a Deus é revelar o seu caráter e assim torná-lo conhecido. Devemos ser uma igreja livre de dívidas financeira e espiritualmente, vivendo em perdão, dizendo, não permitirei que isso nos separe. Agora talvez precise estabelecer limites. Se alguém te abusou, você diz, eu te perdoo, mas não chegará perto de mim de novo. Não é falta de perdão, é bom senso, mas podemos escolher perdoar. A vingança é minha, diz o Senhor, ele retribuirá. Podemos derramar brasas vivas sobre a cabeça deles hoje, Romanos, capítulo 12. Mas quando perdoamos e ouvimos o outro, descobrimos que até mesmo, voltando ao caso Epstein, muitos dos facilitadores de Epstein também foram vítimas. Muitas das mulheres que atraíam outras meninas para esses esquemas de tráfico eram elas mesmas vítimas de abuso e tráfico. Isso te muda de maneiras que você não gosta e então você faz coisas que nunca pensou que seria capaz de fazer. E como regra geral, são pessoas machucadas que machucam outras pessoas. Por isso fico feliz que seja Deus quem nos julga e não nós mesmos. Mas Ele está nos chamando hoje, esta igreja, a nossa igreja aqui no leste de Atlanta. Ele está nos chamando para manifestar e demonstrar seu caráter ao mundo ao nosso redor. Dar glória a Deus é revelar seu caráter e assim torná-lo conhecido. Vamos ler mais adiante. A Nova Aliança, que é o coração da mensagem de 1888, segundo Ron Duffield, diz que a Nova Aliança é a promessa unilateral de Deus. Escrever sua lei em nossos corações e nos dar a salvação eterna como um presente gratuito em Cristo. A Antiga Aliança é uma promessa vã do povo de ser fiel e obedecer, o que gera a escravidão, Gálatas 2:20 e 4. Assim, é sob a Nova Aliança que a salvação vem ao crermos nas promessas de Deus para nos capacitar a obedecer e não por fazermos promessas a Ele. Promessas que nós mesmos não conseguimos cumprir. Deus não pode mentir porque quando Ele fala, algo passa a existir. Ele falou e houve luz. Ele falou e houve terra. Ele falou e havia água acima, havia água abaixo.
Fé é saber o que a palavra de Deus diz, depender do que a palavra de Deus diz e confiar que a palavra de Deus pode fazer por nós o que não podemos imaginar fazer por nós mesmos. E quando confiamos em Deus dessa forma e dizemos, a nova aliança não depende da minha fidelidade a Deus. Significa eu confiar na fidelidade dele para comigo. É a fidelidade dele para comigo que vai me sustentar durante aqueles capítulos sombrios da vida. E é a fidelidade dele para comigo que vai me transformar dia após dia cada vez mais à imagem e ao caráter do próprio Cristo. Pois chegou a hora do seu juízo. Continuamos aqui nesta primeira mensagem do anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. O juízo pré-advento, quando o destino eterno de cada ser humano é determinado, começou em 1844, como lemos em Daniel 8, 13 e 14. E esse juízo pré-advento no céu é paralelo à proclamação das 3 mensagens angélicas, que é a última oferta de misericórdia de Deus à humanidade pecadora. Cada pessoa é moralmente responsável diante de Deus no que diz respeito à sua decisão de aceitar ou rejeitar o Evangelho. Ninguém pode escapar do juízo de Deus. Eclesiastes 12, verso 4 diz, pois Deus trará a julgamento toda a obra, até mesmo tudo o que está escondido, seja bom ou mau. Não há e-mails redigidos no juízo celestial. Não há redação. Não há proteção para os poderosos. Não há encobrimento, para evitar que verdades inconvenientes venham à tona. Deus trará a julgamento toda obra, até mesmo tudo o que está escondido, seja bom ou mau. Agora, Paulo afirma que toda pessoa deve comparecer diante do tribunal de Deus para ser recompensada pelo que fez, 2 Coríntios 5:10. A mensagem do primeiro anjo é o apelo aos perdidos para que se voltem para ele em arrependimento e fé, pois ele não quer que ninguém pereça. Eclesiastes 12:14 diz, Deus trará a julgamento toda a obra, até mesmo tudo o que está escondido, seja bom ou mau. 2 Pedro 3:9 diz, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é uma boa notícia. E se você abrir sua Bíblia em um texto que não vai aparecer na tela enquanto nos aproximamos da reta final desta discussão sobre a mensagem do primeiro anjo, se você abrir em Romanos capítulo 8, há um versículo muito famoso ali. Diz assim, portanto agora não há o quê? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, só uma pequena observação interessante sobre o grego aqui. A palavra original grega para julgamento, para entrar em juízo, é crisis. Daí vem a palavra crise, não é mesmo? Todos passam por julgamento. Mas a palavra grega para criminoso, para ser um réu ou para ser condenado, é crimer. É daí que se origina a palavra criminoso. E então, o que Paulo está afirmando aqui é, portanto, agora não há crimer, não há condenação para todos os que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Sim, nós passamos pelo juízo pré-advento, mas não há condenação para aqueles que estão seguros em Cristo Jesus. Amém e amém. É uma notícia maravilhosa saber que, se estou em Cristo Jesus, se minha fé está segura nele, quando meu nome aparecer no juízo pré-advento, não há nada a temer. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, eu passo pela crise, mas não sou condenado como um criminoso. E isso é uma boa notícia. É uma notícia maravilhosa. Assim, a mensagem do anjo é para darmos glória a Deus, pois chegou a hora do seu julgamento. Próximo slide. E as mensagens dos 3 anjos são imediatamente seguidas pelo anúncio em Apocalipse 14:14, que anuncia a segunda vinda. Assim, proclamar esse juízo anuncia que a vinda de Cristo está próxima. Falamos disso ontem. A irmã White diz que haverá uma guerra civil na América e que esse conflito iniciará um tempo de angústia, de Daniel 12, 1 e 2. Daniel 12, 1 e 2 acontece quando o período de liberdade condicional termina. E aqui nos Exieua, há pessoas nas redes sociais falando sobre uma guerra civil. Já ouviu falar? Uma guerra civil se aproxima. E também temos nos Estados Unidos os pobres que dependem de vale-refeição e pessoas que não conseguem se alimentar. Eu sei que há algum abuso do sistema, mas há muitos pobres de verdade que dependem desses vales-refeição. Segundo a irmã White, a falta de comida para os pobres, devido à retenção dos ricos, causará uma guerra civil americana. Essa escassez e o conflito marcam o fim da graça, indicando que o juízo pré-advento está no clímax. Estamos nos aproximando do fim dos tempos.
E isso não é para se tornar um preparador hoje à noite, é para colocar nossa vida espiritual em ordem. É um chamado para dizer: Senhor, há algo entre nós? Há algo em mim que eu não possa entregar em sacrifício a um Deus santo? Há algo que me exclua do livro da vida do Cordeiro? Um só pecado não confessado, o comer do fruto, expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Foi um único pecado que impediu Moisés de entrar na terra prometida ao ferir a rocha. Não mantenha um pecado acariciado e não confessado em sua vida hoje, achando que isso não importa. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vivemos em uma luz incrível. Portanto, o chamado para temer a Deus e dar-lhe glória é um chamado ao arrependimento, mesmo entre o povo que professa ser de Deus. E, novamente, se o Espírito Santo está sussurrando algo ao seu ouvido agora, não endureça o seu coração. Mas hoje, em algum momento de silêncio, no carro, ao lado da sua cama, talvez faça uma caminhada. Entregue isso a Deus e peça perdão a Ele, reivindique a promessa do perdão e peça graça e força para nunca mais cair nessa tentação novamente. Estamos no juízo investigativo, diz Ellen White, Review and Herald 1896, e a obra para o tempo, que é para hoje, 2026, é solene, de exame de coração. O dever recai sobre cada um considerar, vigiar e orar. Nosso Senhor não te ordenou a examinar o coração do seu próximo. Coloque seus poderes investigativos para funcionar e descubra o mal em seu próprio coração, quais defeitos existem em seu caráter e que trabalho precisa ser realizado em sua casa. Olhe para o homem no espelho e seja honesto sobre o que você vê. Não só com sua melhor roupa de sábado, mas seja honesto sobre os pensamentos do seu coração e as inclinações da sua mente. E quando você está dirigindo no trânsito intenso de Atlanta, e vi ontem que tem muito trânsito lá e sua mente está em modo automático, sem direcionar seus pensamentos, para onde sua mente realmente vai? Sua mente se eleva ao céu com pensamentos ou desce para a sarjeta? Para onde vai a sua mente? Use isso como um teste rápido e direto do estado da sua santificação. Se sua mente vai para a sarjeta quando você está sentado no carro, entediado, sem pensar em nada, sem precisar ligar para ninguém, sem fazer nenhum trabalho, para onde ela vai? Seja honesto consigo mesmo e peça a Deus um novo coração e uma nova mente. A passagem final aqui diz, destacado em vermelho, e adore aquele que criou o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Nós devemos sempre adorar a Deus como nosso Criador. Agora, o Salmo 96:5 diz o seguinte: Tenho 3 versículos aqui para mostrar a você. Todos os deuses das nações são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Essa palavra, Senhor, é Yahweh, Jeová. Você pode interpretar como Jesus Cristo fez os céus. Isaías 40, do versículo 25 ao 28, diz o seguinte: A quem, pois, me comparareis? Ou quem é meu igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o exército delas e as conta, chamando todas pelo nome, por ser grande em força e forte em poder. Nenhuma delas falta. Você não sabe. Você não ouviu. O Senhor, isto é, Yahweh, é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. E esse personagem, Yahweh, no Antigo Testamento, é Jesus Cristo, no Novo Testamento. Em Apocalipse 4:11, por que adoramos a Deus? Está escrito, Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. O sábado é para adorar o Criador. Vamos apenas mencionar isso de passagem aqui. É o dia de sábado ligado ao Criador. Os 10 mandamentos a Deus como Criador. E estamos prestes a dedicar a América novamente à adoração a Deus, uma nação sob Deus, no National Mall em maio deste ano. E nas redes sociais as pessoas estão incentivando que o domingo seja usado como um dia de adoração em família. Houve um caso em Maryland que chegou à Suprema Corte, um caso muito importante. As leis dominicais, as chamadas leis azuis, foram mantidas na década de 1960. E por que elas foram mantidas?
A Suprema Corte afirmou que, mesmo que o domingo tenha tido uma origem cristã originalmente, se a justificativa para as leis dominicais tiver um propósito secular, como maior produtividade dos funcionários nas segundas-feiras, uma vida social mais saudável e redução da poluição, então as leis dominicais são constitucionais. Portanto, já temos uma decisão da Suprema Corte que diz que leis dominicais podem ser aprovadas em nosso país desde que sejam apresentadas com uma justificativa secular, que seria preservar a família, melhorar a produtividade dos trabalhadores e reduzir acidentes de trabalho. Porque as pessoas são presas. É para isso que nossa nação caminha rapidamente nos meses vindo. Precisamos estar preparados, irmãos. Vemos isso nos eventos dos últimos dias. Os eventos finais serão eventos rápidos. E assim o sábado liga a criação aos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, a primeira vez que o mandamento do sábado é dado. Nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso Criador. Mas em Deuteronômio capítulo 5, que é a outra versão dos 10 mandamentos. A única coisa que é diferente nas duas versões, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, é a razão apresentada para o quarto mandamento na versão em Deuteronômio e Deuteronômio. Nós não adoramos, não honramos o dia de sábado porque Deus é nosso Criador. Honramos a Deus porque Ele nos libertou do pecado, da escravidão no Egito. E o ponto ali é que Deus nos liberta, Ele nos salva e então nos convida para uma aliança com Ele. Deus não diz, entre em aliança comigo e então eu vou libertá-lo do pecado. Na história do Êxodo, Deus libertou seu povo da escravidão no Egito e os levou ao Sinai e diz: agora vamos entrar em um relacionamento de aliança, agora. Isso me mostra que Deus está agindo na vida dos ímpios hoje. Ele está buscando conduzi-los da impiedade para um relacionamento de aliança com Ele. E isso é uma boa notícia. Portanto, devemos adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Nosso tempo acabou. Não vejo nenhum relógio nesta sala. Sabe, eu adoro quando as igrejas não têm relógios. Não sei que horas são agora, mas acho que já estourei o tempo. Me deram 30 minutos para falar. Falei na igreja do doutor, tempos atrás. Eram 12:30 e eu ia me levantar para pregar. Ou em State Line. E eu disse, doutor, quanto tempo eu tenho? São 12:30. Ele disse, Vini, o próximo programa é às 4. Termine até às 10:50. Eu disse, obrigado, doutor O. Então eu acho que eles tiveram eu acho. De maneira geral, as congregações adventistas são imunes ao impacto de sermões longos. Então vamos concluir por hoje. Então vamos ouvir a mensagem deste primeiro anjo. O que estamos dizendo? Conclusão. Diante dos enganos de Satanás no fim dos tempos e da falsa divindade de Satanás, a besta do mar e a besta da terra, falsificando Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo, e diante das tentativas de Satanás de enganar as nações do mundo, Deus responde com 3 mensagens de misericórdia. E a conclusão dessas mensagens diz o seguinte: você vê na tela, aqui está o chamado para a perseverança dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme a fé em Jesus. É isso que Deus está buscando hoje. Quero fazer uma pergunta. Nós sabemos sobre guardar os mandamentos de Deus. Deus escreve sua lei em nosso coração. Mas e quanto à fé de Jesus? O que é essa fé de Jesus? Porque você pode olhar para isso. No grego, isso é uma construção genitiva subjetiva ou objetiva. Você pode argumentar dos dois jeitos. A diferença é se você lê um livro que diz a história do presidente Obama, isso significa que é a história que ele conta ou é a história da vida dele? Pode-se interpretar de ambas as formas, o genitivo subjetivo e objetivo. Em grego, a fé de Jesus significa a fé que ele demonstrou no Pai ao dizer, em tuas mãos entrego o meu espírito, ou a fé que devemos ter em Jesus. Ambas as formas são válidas. O manuscrito 24 diz, a fé de Jesus, fala-se dela, mas não se entende o que constitui a fé de Jesus, que pertence à mensagem do terceiro anjo. Jesus se tornando nosso portador do pecado, para que ele pudesse se tornar nosso Salvador que perdoa pecados. Ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Ele veio ao nosso mundo e tomou sobre si os nossos pecados para que pudéssemos receber a sua justiça. E esta última frase me traz tanta alegria. A fé na capacidade de Cristo de nos salvar ampla, plena e totalmente é a fé de Jesus.
É confiar nele para tudo, explícita e implicitamente, acordados ou dormindo, nos bons e maus momentos, orgulhosos do que fazemos, mesmo que nossa justiça seja como trapos diante de Deus, ou envergonhados de nossos atos. A fé de Jesus é nossa confiança na sua capacidade de nos salvar totalmente. Ou seja, ele pode cobrir os nossos pecados. A sua graça cobrirá os nossos pecados hoje. É plena e totalmente isso que é a fé de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, sobre o que é a mensagem do primeiro anjo. Em resumo, a mensagem do primeiro anjo convoca para um tempo do fim. Um povo que rejeita as bestas deste mundo, os poderes caídos deste mundo e sua coerção e seu falso culto. É um povo que teme a Deus, um povo que se volta para Deus em arrependimento genuíno, um povo que recebe a justiça de Cristo pela fé, um povo que confia tanto nas promessas de Deus para transformá-los de dentro para fora, que sua fé em Jesus se manifesta ao mundo em uma obediência amorosa aos mandamentos de Deus, e em particular através da honra ao dia de sábado. Seus olhos estão fixos pela fé em Jesus. Ele é o Salvador que carrega seus pecados. Ele é o Salvador que ama os pecadores. Ele é o Salvador que perdoa a culpa. Ele é o Salvador que toma o nosso lugar. E ele é o Salvador pessoal, que em breve virá. E hoje, ao encerrarmos esta reflexão sobre a mensagem do primeiro anjo, quero convidar você a voltar seus olhos para Jesus. Somos salvos pela fé em Jesus, não por nossas próprias habilidades. E a fé de Jesus é confiar que Jesus pode fazer de forma ampla, plena e abundantemente mais do que podemos imaginar para nós mesmos, que Ele é capaz e Ele é capaz. E Ele nos levará ao céu acima. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Peça para Ele viver em você. Peça para Ele lhe dar coragem para cumprir a vontade dEle. Peça discernimento para perceber a vontade de Deus e peça graça para aceitá-la. Ao encerrarmos esta mensagem do primeiro anjo, é minha oração que nossos vizinhos, famílias, cônjuges, espero que você só tenha um, aliás, filhos, entes queridos e colegas, vejam em nós uma manifestação do caráter de Jesus mais profunda e completa do que nunca antes. Ao contemplar, nós nos transformamos. Volte seus olhos para Jesus, olhe e contemple plenamente o seu rosto, e você ficará maravilhado com o que Deus pode fazer por você. Amém. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, agradecemos hoje por esta mensagem do primeiro anjo. Pai, eu te agradeço hoje porque nenhuma nação será deixada para trás, nenhum grupo de pessoas será deixado para trás, nenhuma cidade será deixada para trás, nenhum bairro de Atlanta, nenhum coração ou lar deve ser deixado para trás, nem excluído desta última mensagem de misericórdia. E Pai, hoje recebemos essa mensagem de misericórdia com gratidão e alegria, reconhecendo que Tu não queres que nenhum de nós aqui pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, pedimos que Jesus entre em nossos corações e em nossas vidas. Jesus, pedimos que Tu nos preencha e nos transforme de dentro para fora. Que o mundo não veja nada além de Ti e tudo de Ti, e nada de nós. Senhor, como disse João Batista na prisão, ele deve crescer e eu devo diminuir. Que essa seja a nossa experiência hoje. Em Teu santo nome oramos. Amém.